nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar seguimento a esse nosso retiro de Semana Santa, hoje com a nossa quarta reflexão, a quarta meditação. Para isso, vamos tomar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo 34 em diante. Em seguida, Jesus, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua vida? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos vivenciando com toda a Igreja essa grande semana que é a Semana Santa, que é a Semana do Amor, essa semana em que nós revivemos esse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Hoje tomamos aqui esse trecho do Evangelho no qual Jesus ele apresenta um verdadeiro caminho de seguimento, um verdadeiro caminho de discipulado. É uma palavra que ele dirige à multidão, que ele dirige aos seus discípulos, uma palavra que ele dirige a mim e a você nesse momento. Nós vamos nos deter especialmente nesse versículo 34. Jesus nos diz: se alguém quer me seguir. O Senhor, ele nos atrai. O Senhor, ele nos chama pelo nome. Mas a nossa resposta, ela é uma resposta livre. O chamado, ele não é imposto a ninguém. É na liberdade do amor que nós nos decidimos a seguir o Senhor, a trilhar o seu caminho, a realizar na nossa vida a sua vontade. Depois o Senhor diz, que aquele que quer segui-lo precisa renunciar a si mesmo, renunciar aos seus próprios interesses, renunciar aos seus caprichos, ao comodismo, ao amor próprio, às vontades rebeldes, para de fato amar a Deus acima de todas as coisas e permitir que o Senhor ocupe na vida, ocupe no coração o principal lugar, que de fato Ele seja o Senhor, o Salvador e o Senhor. Depois o Senhor nos exorta: tome a sua cruz. O nosso caminho de salvação, o nosso caminho de santificação, ele passa pela cruz. Esse é o convite de Jesus. O Senhor nos exorta a isso, que tomemos a nossa cruz, a cruz que nos visita cada dia, nos visita através do dever cotidiano, através das nossas responsabilidades pessoais, familiares, comunitárias. A cruz que nos visita através das contrariedades, perseguições, dos pequenos e grandes sofrimentos. Tomar a cruz, a minha cruz, a cruz que me cabe, aquela que está reservada para mim. Mas não tomar a cruz de qualquer jeito, tomar a cruz com firmeza, a exemplo do próprio Senhor, a exemplo de Jesus, a exemplo de sua mãe, a Virgem Dolorosa, abraçar a cruz, carregar a cruz e não arrastá-la. Somos convidados também a tomar a cruz com paciência e amor, sem dar lugar aos queixumes, murmurações, reclamações. Abrace a cruz com paciência, abrace a cruz de forma amorosa. Tomar a cruz com alegria, essa alegria própria de quem se sabe amado e cuidado por Deus, nessa convicção, como São Paulo apresentava na sua carta aos Romanos, de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, que nesta Semana Santa
nós estejamos realmente dispostos a seguir os passos de nosso Senhor. Na sua primeira carta, Pedro, ele nos diz assim, 1 Pedro 2, versículo 21, Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Esse é o caminho do discípulo. Se o Senhor, ele vivenciou a paixão, se o Senhor abraçou a cruz e caminhou ali até o Calvário, esse é também o caminho do discípulo. Aprendamos olhando para Jesus, o nosso Mestre. Aprendamos olhando para Nossa Senhora, a Mater Dolorosa, aquela que está ali de pé aos pés da cruz. Aprendamos olhando para tantos santos, nossos amigos do céu, nossos intercessores. E eu concluo aqui essa pequena reflexão, trazendo a experiência de São Thomas More, que foi chanceler da Inglaterra, que foi preso, condenado à morte, porque se manteve fiel ao ensinamento da Igreja, porque se recusou trair a Igreja, sofreu o martírio. E na prisão ele escreve essas palavras para sua filha Margarete, palavras que são recolhidas no ofício divino e que trazem assim uma beleza, uma profundidade muito grande. Ele diz assim para sua filha: minha querida Margarete, estou absolutamente convencido de que sem culpa minha Deus não me abandonará. Por isso, com inteira esperança e confiança, entrego-me todo a Ele. Tem, pois, bom ânimo, minha filha, e não fiques tão preocupada com o que possa me acontecer neste mundo. Nada pode acontecer que Deus não queira, e tudo o que Ele quer, mesmo que nos pareça mal, é na verdade realmente ótimo. Que essa confiança, que essa esperança tome também o nosso coração nesta Semana Santa. Que amemos o nosso Senhor, que nos unamos a Ele, que amemos a nossa Mãe, a Virgem Dolorosa, e que aceitemos com muita alegria, esperança, confiança as cruzes que o Senhor nos reserva. Mater Dolorosa de Jerusalém, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.